Serviço Divino de Palavra, domingo 13 de junho de 2021, Apóstolo Bonaiti. Amados irmãos e irmãs, para esta manhã temos um texto que está escrito em Isaías, no capítulo 62, versículo 12, e que diz assim: E chamar-lhes-ão povo santo, os remidos do Senhor, e tu serás chamado procurada, cidade não desamparada. Até aqui. Amados irmãos e irmãs, amados servos, sejam todos bem-vindos diante do altar do Senhor nesta hora. A palavra do Senhor, ela não deixa de chegar para cada coração, não deixa de chegar para cada alma, porque não importa se estamos presencial ou se nós estamos via uma transmissão, o que importa é que o Senhor fala para cada um de nós da mesma forma. E da mesma forma que presencial, Ele perdoa também os nossos pecados. Agora, pela transmissão, ainda não podemos fazer com que chegue a Santa Ceia, mas queremos crer que em breve o Senhor tocará em toda esta situação e tudo isso passará. E poderemos novamente, com segurança, nos aproximarmos no altar físico do Senhor. Podemos nos achegar à casa do Senhor e podemos então desfrutar de tudo aquilo que Ele nos oferece, que é a palavra, o perdão, a comunhão. Isto tudo nos faz falta e também nos faz crescer. Então que possamos ter sempre a confiança redobrada, as nossas orações sempre numa condição de fortalecimento para que tudo isso logo possa ser resolvido. E enquanto isso, amados, o Senhor nos dá a palavra e hoje nós temos essa palavra do profeta Isaías e ele falava nesse momento para este povo o povo de Israel que estava cativo na Babilônia. A escravidão naquela ocasião era algo, digamos, até corriqueiro, porque um rei ia a um determinado lugar e ele destruía as cidades e aprisionava os seus povos, tomava as suas riquezas e com isso ia fazendo escravos. Mas neste caso, este rei também ele tinha escravizado o povo de Deus. E Deus não ficaria quieto com isso. Ele faria algo para poder libertar o seu povo. E nesse momento, diante dessa palavra, o profeta Isaías dá uma palavra para o povo quando ele foi resgatado desse cativeiro babilônico. E o povo estava desolado, desorientado, entristecido, porque voltaram à sua cidade e encontraram ali tudo destruído. Então ficaram como que sem muito saber o que fazer. Imaginemos, amados, se fôssemos nós escravizados por alguém e depois, quando pudéssemos voltar ao nosso lugar, nós chegássemos ali e encontrássemos tudo destruído. Como nos sentiríamos? Certamente desolado, certamente sem um posicionamento do que fazer. Mas o profeta Isaías, ele já foi logo dando um suporte para o povo de Deus, para este povo que estava cativo. No versículo 11 ele fala: Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: Eis que a tua salvação vem. Eis que com ele vem o grande galardão e a sua obra diante dele. Ele já estava consolando aquele povo ali e dizendo que aquele que viria para salvar, já estava pronto para vir para salvar aquele que era o Messias. Embora isso seria um tempo à frente, mas não ficariam sem esta salvação. E não ficariam sem esta liberdade que também eles almejavam. Então fala o profeta Isaías, ele fala para o povo que eles tinham que seguir lutando, seguir
à frente buscando a santidade, embora passavam por uma situação bastante delicada, bastante difícil. O povo de Deus, amados, é a igreja de Deus, é o povo santo. Voltando no versículo 12, chamar-se-ão povo santo. Nós falamos, vindo agora para nós, nesse tempo de hoje, nós falamos que a igreja de Cristo, não são as quatro paredes, não são as edificações, grandes ou pequenas. O povo de Deus, a igreja de Cristo, somos cada um de nós. E é chamado povo santo. No entanto, amados, nós vivemos mergulhado no pecado. Então, se nós formos traçar um paralelo entre santidade, povo santo, e falarmos de nós mesmos, o que estaríamos falando? Mas como, cheio de pecado, nós podemos ser o povo santo? Mas o povo de Deus é o povo santo. Porque nós recebemos aquilo que é necessário para que pudéssemos ser tornados assim. Primeiro, somos aqueles que fomos eleitos por Deus para esta santidade. Então nós buscamos a cada dia edificar as nossas almas para podermos estar com esta santidade. Temos a situação do pecado, sim, mas nós buscamos e lutamos para podermos nos desvencilharmos deste pecado, para podermos estar nesta santidade, na santa igreja de Cristo. E nós cremos nessa igreja santa. No nosso terceiro artigo de fé, o que nós professamos na fé ali? Creio no Espírito Santo, creio na igreja una, creio na igreja santa, creio na igreja universal e creio na igreja apostólica. Que é a igreja apostólica? Universal porque está para todos, santa porque vem de Deus, una porque é a igreja de Cristo. Esta é a igreja que cremos, este é o caminho que seguimos. Trabalharmos as nossas almas para podermos buscarmos de viver esta santidade. Se nós formos olhar, mas viver o pecado e falar em sermos santos, então muitas vezes nós falamos, mas há uma imperfeição aqui, há uma situação que não está casando com santidade, não dá para ligar a santidade com o pecado. Correto? É correto esse pensamento. Mas o Senhor nos dá a possibilidade de podermos nos achegar a Ele e nos colocarmos como com humildade, e nos colocarmos como aquele que está necessitado da ajuda, do fortalecimento, dos ensinamentos, para poder reverter este quadro, reverter essa situação. Se nós perguntássemos, no dia da vinda do Senhor, como seria receber nós podemos então, como santos, estarmos nessa eternidade com Ele, se nós podemos estar ali no pecado, se Ele não vem num momento específico. E o momento específico que eu falo é quando nós tomamos uma santa ceia diante do altar do Senhor, que somos perdoados dos nossos pecados. Então ali é um momento que estamos novamente purificados. Então deveríamos receber o Senhor naquele momento, Ele deveria vir naquele momento, mas nós não sabemos quando será, como será. Então o que o Senhor olhará dentro de nós? O quanto nós lutamos para podermos então estar nesse dia do Senhor, para que possamos então cada dia mais ir buscando esta santidade, cada dia mais buscando esta igreja santa, da qual nós colocamos ali a nossa crença, a nossa fé, no nosso terceiro artigo de fé. Então que nós possamos trabalhar esse artigo de fé dentro do nosso coração, para que possamos crescer, porque ali também fala que nós cremos na comunhão dos santos, nesta comunhão que o Senhor coloca para nós.
Nós cremos na ressurreição e nós cremos na vida eterna. Este é o nosso artigo de fé, o nosso terceiro artigo de fé. Então cremos nesta igreja, que nos levará para um lugar não de cativeiro, mas um lugar de liberdade. Nós estamos trabalhando as nossas almas para podermos chegar no dia do Senhor e sermos resgatados para viver uma eternidade com Deus. Viver a eternidade com Deus é viver a comunhão eterna com Deus. É esse o nosso propósito. E para isso, então, nós precisamos buscar esta igreja, viver essa igreja santa, esse povo santo. Recebemos essa santidade da igreja de que forma? Como nós entendemos ela? Amados, quando nós estamos ouvindo a palavra que verte do altar, ela é para edificar as nossas almas. Então, recebemos a palavra para nos fortificar, recebemos a palavra para nos acalentar, para nos consolar. Recebemos a palavra para poder nos ensinar o caminho que devemos seguir e como devemos seguir. Mas também dentro de um serviço divino, nós temos também os sacramentos que o Senhor designou para cada um de nós. Então recebemos, dentro desses sacramentos, recebemos o batismo com água para perdoar o nosso pecado original. Recebemos o batismo com o Espírito Santo para que Deus possa morar dentro de nós, dentro do nosso coração. E recebemos a Santa Ceia para que possamos viver uma comunhão com Cristo. Esse é o nosso objetivo, para que nós possamos viver esta vida santificada. Caímos no pecado, isso não pode nos derrotar. É a escravidão do pecado. E dessa escravidão nós queremos sair. E para sair, então, nós temos que vir e buscar diante do altar o que é necessário. E que nós possamos reconhecer o que Deus faz por cada um de nós. Quanto Ele nos acalenta, quanto Ele nos fortalece, quanto Ele nos orienta, quanto Ele ouve as nossas orações, quanto Ele nos dá por graça, quantas bênçãos nos dá. Por isso é chamado povo santo. E nós queremos dessa forma. E nós devemos santificá-lo a cada vez mais. Quando oramos a oração do Pai Nosso, como nós oramos? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Este santificar o nome de Deus Pai, de Deus Filho, tem que ser uma constância na nossa vida. Eu não estou dizendo uma obrigação, uma constância. Sermos constantes na santificação a Deus, sermos constantes no reconhecimento que somos dependentes de Deus, ser uma constante que nós precisamos dos seus ensinamentos para podermos andar como Ele deseja, para que nós possamos então ser edificados. Não queremos ser edificados por qualquer espírito, queremos ser edificados por Deus. Este povo estava escravo de um rei. Nós, nos dias de hoje, muitas vezes estamos escravos do pecado. E quando se fala em salvação, é estarmos libertos definitivamente dessa escravidão. É isso que buscamos. E não pode ser diferente pensar de outra forma ou querer outras coisas. O que queríamos, o que gostaríamos de ter, ou o que poderíamos querer mais do que liberdade, mais do que estar no trono de Deus, sentado à direita de Deus, junto com Ele? O que é mais importante do que isto, amados? O Senhor nos oferece esta santidade para que nós possamos evoluir. Então, não que somos, eu sou santo e aquele que é meu amigo, não, ele não é santo. Não é isto. A santidade está para nós como que recebemos os dons do Espírito Santo. Recebemos os dons, o batismo com água, recebemos a ceia do Senhor. Mas temos ainda
pairando sobre nossas cabeças ainda o peso do pecado. É nesse que nós temos que lutar para que nós possamos fazer o nosso trabalho de missioneiros e missionários, para podermos ter esse crescimento. E nós queremos, esta liberdade não significa que nós temos que nos desvencilhar deste mundo. Ao contrário, nós temos que olhar para ele e poder também ser uma ajuda àqueles que têm as suas necessidades, ser uma ajuda àqueles que também têm as suas dificuldades. Então esta santidade nós queremos espalhar, queremos ser um testemunho vivo da obra do Senhor, para que todos possam vir, buscar e receber de graça aquilo que Deus nos dá por graça. Este é o ponto. Então que nós possamos reconhecer a igreja santa de Deus, a igreja una de Deus, a igreja apostólica de Deus. Falávamos no domingo passado sobre o apostolado. Quanta graça recebemos, amados, porque Deus colocou esse apostolado para nos servir no dia de hoje, como colocou o apostolado no primeiro tempo, para servir aqueles cristãos que estavam ali, ou aqueles gentios e judeus que estavam ali e que quisessem receber os ensinamentos do Senhor. Ele ofereceu essa graça. Era só pegar. Hoje nos oferece essa graça. É só pegarmos. É só abrirmos o nosso coração. É só entendermos as nossas dificuldades, é só entendermos a nossa dependência de Deus. Deus não depende de nós. O apóstolo maior certa vez falou sobre isso, amados. Deus não depende de nós para poder fazer a sua obra, para terminar e finalizar a sua obra. Não é de nós que Ele depende. Nós dependemos dEle, somos necessitados dEle. Então significa entregarmos o nosso coração a Ele, deixar com que Ele trabalhe dentro do nosso coração. O Espírito Santo trabalha ao nosso redor para nos edificar. Deixemos isso acontecer com tranquilidade. Temos os nossos projetos de vida, temos os nossos planos para o futuro. Vamos em frente, vamos fazer, vamos trabalhar para isso. Mas vamos colocar nas mãos de Deus. Pai, é isto que eu pretendo, como devo fazer? E Ele vai nos orientar, especialmente em nossa vida espiritual. Pai, eu quero atingir esse objetivo que Tu desejas de mim. Eu quero esse trono. O que devo fazer? Como devo fazer? Aonde eu estou errando? Aonde eu preciso mudar para poder alcançar esse dia? Então, amados, que nós possamos nos entregar nas mãos de Deus para que Ele possa fazer o melhor, continuar fazendo o melhor por cada um de nós. Amém.